Sabe, a medicina de vez em quando encontra uns casos que parecem coisa de ficção científica, que bagunçam tudo que a gente acha que sabe sobre parasitas, hospedeiros e até sobre o que é o câncer. Bora mergulhar numa dessas descobertas que desafiou completamente a lógica. Pois é, isso não é um cenário de filme, não. É um caso médico real que redefiniu as fronteiras entre uma infecção e o câncer. Essa é a história inacreditável de como um organismo desenvolveu um tumor maligno dentro de outro. A nossa história começa em janeiro de 2013, na Colômbia. Lá, um homem de 41 anos enfrentava uma doença misteriosa que avançava muito rápido, deixando toda a equipe médica sem respostas. O sistema imunológico dele estava extremamente fraco por causa do HIV, o que o deixava vulnerável a todo tipo de coisa. Só para ter uma ideia, uma contagem de células CD4 saudável é acima de 500. A dele era 28. Mas o que os exames acharam não era uma infecção qualquer. Era algo muito mais preocupante. À primeira vista, parecia ser um câncer agressivo que já tinha se espalhado pelo corpo. Mas aí, quando os patologistas olharam essas células no microscópio, encontraram algo que simplesmente não fazia sentido, e o mistério só aumentou. E aqui está o centro de todo o enigma. Essas células se comportavam como câncer, sabe? Invadindo os tecidos de forma bem agressiva. O problema é que elas eram minúsculas, menores até que um glóbulo vermelho do sangue, o que basicamente gritava: isso aqui não é humano. Como é que isso era possível? Era um quebra-cabeça diagnóstico de verdade, um daqueles casos que acabou parando na mesa dos melhores investigadores, lá no Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o famoso CDC. A equipe do CDC foi super metódica, como a gente pode ver. Eles analisaram o formato das células, usaram marcadores para câncer humano, procuraram por micróbios conhecidos, mas nada. Nenhuma das suspeitas se confirmava. Só restava uma última ferramenta: fazer uma busca genética bem ampla e ver o que aparecia. Depois de filtrar e remover digitalmente todo o DNA do paciente da amostra, os cientistas foram analisar o que sobrou. E o resultado foi chocante. O código genético ali não era de nenhum tipo de câncer humano ou de algum patógeno que eles conheciam. Era algo totalmente novo. Agora a gente vai para a parte da revelação, o momento que transformou esse caso de um mistério médico numa descoberta científica que entrou para a história. Finalmente, o sequenciamento genético deu a resposta. O DNA encontrado naquelas células de câncer pertencia a uma Taenia annua. Tá, mas por que esse parasita específico? A Taenia annua é única. Ela consegue completar o ciclo de vida inteirinho dentro de uma só pessoa. Isso pode levar a uma superpopulação do parasita, especialmente em alguém com o sistema imune enfraquecido. E ela é muito, mas muito comum. A estimativa é que 75 milhões de pessoas no mundo estejam infectadas, a maioria sem ter sintoma nenhum. Isso mostra que pode existir um risco oculto numa escala gigantesca. Resumindo, o corpo do paciente virou palco de uma tempestade perfeita. A imunidade baixa permitiu que a Taenia se multiplicasse sem controle. Essa multiplicação toda gerou erros genéticos, mutações nas células do parasita, até que uma delas virou cancerosa e começou a se espalhar, agindo exatamente como um câncer humano. Esse caso, por mais trágico que tenha sido, não só resolveu um mistério. Ele acabou estabelecendo um mecanismo de doença que ninguém nunca tinha visto antes. Pela primeira vez, a ciência documentou um caso em que uma pessoa estava doente por causa de um câncer, mas não era o seu próprio câncer. Essa descoberta tem consequências enormes, né? Especialmente para o diagnóstico e o tratamento em partes do mundo onde tanto o HIV quanto essa Taenia são muito presentes. Isso muda tudo. Agora, os médicos precisam considerar uma possibilidade que antes era impensável, a de que um tumor encontrado num paciente pode, na verdade, nem ser humano. Esse caso é um lembrete de que, mesmo na era da medicina de precisão, o mundo natural ainda guarda umas surpresas bem profundas. E nos deixa com uma pergunta que dá o que pensar. O que mais pode estar escondido nessa fronteira tão estranha e complexa entre infecção e câncer?